Não é todos os dias que eu vou fazer um vídeo falando sobre o debate da CNN, o grande debate, um quadro que vem tendo muitas discussões e viralizando muitos vídeos na internet, um monte de visualização aqui no YouTube, mas em especial esse eu acho interessante a gente falar, porque se você não sabe, resumidamente, esse grande debate era um quadro que começou na parte da manhã da CNN com a Gabriela Prioli e Caio Coppola, que era um ex-comentarista político da Jovem Pan. Passou para a parte da noite, quando Gabriela Prioli saiu do quadro e foi reformulado, saiu do quadro com algumas polêmicas, que eu também fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e aí eles resolveram fazer um grande debate, esse quadro na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, que é o que tem agora no momento na parte da manhã e na parte da noite, com Caio Coppola, e pro lugar de Gabriela Prioli entrou Augusto de Arruda Botelho. Esse é o resumo, e o programa que eu vou falar é sobre o que teve ontem, no dia 15 de abril de 2020, caso você queira procurar lá no canal do YouTube da CNN, que é onde o Caio Coppola começa a citar algumas pessoas. Não é de hoje que o Caio cita especialistas e cita um monte de gente do nada. Só que Augusto de Arruda Botelho foi buscar o histórico, saber quem é esse cara que Caio Coppola citou como referência para um isolamento vertical. Lá no primeiro vídeo com relação à Covid-19 que eles tiveram, não só Caio comentou sobre esse cara, deu voz para esse cara. Algumas outras pessoas, poucas pessoas, médicos aqui no Brasil também, pouquíssimos, mas Donald Trump também comentou no Twitter, retweetou, se eu não me engano, algumas informações desse cara aqui, David Katz. Eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, tá? Não sei se é Katz ou Katz, mas esse é o cara. E a biografia desse cara, que é usado como referência, resumidamente, é dieta. Vou falar sobre isso. Mas antes de começar esse vídeo, não posso esquecer, se você se sentir à vontade, no caso, né? Se você quiser se inscrever, fica à vontade, você ajuda bastante no crescimento aqui do canal se você se inscreve, e principalmente quando você ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Aí já aproveita, clica no botão do gostei ou do não gostei, não tem problema, qualquer um deles, porque eu preciso saber se você gostou ou não desse conteúdo, e a maneira que você tem de fazer isso é clicando no botão do gostei ou do não gostei, e comentando. Deixa a tua opinião aqui, não tem problema. Se a sua opinião for com educação, o YouTube não vai bloquear e não vai excluir o teu comentário. Não é eu que excluo comentários. Dependendo da maneira que você fala, o próprio YouTube já entende que existe alguma coisa de errado nesse teu comentário. Então, se você colocar palavrão ou qualquer coisa do tipo, não importa a sua ideologia, vai ser excluído o comentário, vai ir para uma caixinha de spam, e dificilmente eu olho a caixinha do spam, porque é só às vezes que um comentário cai lá. Então, por favor, se for discordar, com educação para que eu possa ler, porque senão eu não consigo ler. Obrigado, eu também vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo o link para as minhas redes sociais. O meu Instagram é @noinstagabriel e o meu Twitter, caso você queira, é @nottgabriel. Qualquer uma das duas redes sociais você pode conversar comigo também. Vou deixar passando aqui o Apoia-se, se você quiser apoiar esse canal, apoia.c/nadasecria, porque vocês ajudam a melhorar, como por exemplo, o novo espaço aqui que eu estou usando para gravar. Muito obrigado para todo mundo que gasta esse tempinho para ouvir esses meus recados. Agora sim, vamos comentar. Tem um monte de coisa anotada aqui, porque eu fiz questão de pegar alguns livros desse cara, na verdade, desse David Katz, que é usado como referência, como eu falei, por algumas pessoas, nessa citação de artigos científicos defendendo um isolamento vertical. O Trump também retweetou, como eu falei, retweetou algumas coisas sobre isso, e eu peguei e fiz uma tradução literal. O Augusto de Arruda Botelho colocou essa informação, e eu vou colocar aqui para você, porque eu não posso pegar o vídeo que é da CNN, até porque tem os direitos autorais da CNN. Esse cara, usado como referência, tem alguns livros com esses títulos, numa tradução literal. Eu vou falar e eu quero que você tome as próprias conclusões, tá? Esse primeiro diz o seguinte: a maneira de comer, um caminho de 6 etapas para o controle do peso ao longo da vida. O outro livro é Corte seu colesterol, com um plano exclusivo, Life It's Down. O outro livro que ele tem é A Dieta do Ponto de Sabor, o plano delicioso e inovador para desligar a fome e perder o peso para sempre. Tem mais um, Nutrição na Prática Clínica,
que esse para mim é o mais aceitável. Dieta completa do Dr. David Katz, 2 pontos. Use seu paladar para perder quilos e centímetros com este plano cientificamente comprovado. Tem outro, a prova de doenças, 2 pontos, a verdade notável sobre o que nos faz bem. E o por último, como comer, 2 pontos. Todas as suas perguntas sobre alimentação e dietas respondidas. Obviamente, eu vou só fazer um adendo aqui, porque o Augusto de Arruda Botelho, como eu disse, o cara que debate com Caio Coppola, não colocou todos esses nomes na discussão ali do debate, até porque ele tem um tempo limitado. Mas assim, o que o Augusto trouxe em questão ali era a maneira que Caio Coppola estava usando esse cara como referência para um tipo de isolamento. Ele estava usando como referência um cara que tem como especialização dieta. Se você entrar na Wikipédia mesmo, na própria Wikipédia, você vai encontrar um adendo sobre esse cara aqui, porque o Caio Coppola citou como se ele fosse alguém de Yale, alguma coisa assim. E quando você entra lá, numa notícia da própria Yale, que foi uma matéria que esse cara escreveu para o The New York Times, e aí gerou toda essa discussão. Especialistas da própria universidade foram contestar as coisas que ele falou. Eu posso deixar o link dessa notícia inteira de Yale aqui no comentário fixado, onde eles começam a rebater algumas coisas que eles falam, que basicamente ele disse que essa discussão salvar vidas, salvar economia, essa foi a discussão que ele levantou nessa matéria do The New York Times. E aí lá no finalzinho da notícia, a última parte, se você for procurar, ele diz assim, ó, abre aspas, embora Katz tenha a Universidade de Yale como seu local no Twitter, a Escola de Medicina de Yale tweetou em 23 de março. David Katz não é afiliado academicamente a Yale e não tem um compromisso acadêmico aqui desde 2016. Por que isso está colocado aqui e também foi citado no grande debate da CNN pelo Augusto? E aí o Caio Coppola entendeu que era um ataque, um assassinato de reputação dessas fontes que ele estava trazendo como referência. É porque as pessoas estavam pegando esse cara, isso que ele escreveu do The New York Times, e colocando como um especialista de Yale, alguém da área da Universidade de Yale que estava colocando um outro posicionamento, um posicionamento contrário a esse isolamento horizontal, que é o que a gente tem no momento. Tem uma matéria completa aqui e é uma discussão que a gente já vem tendo aqui que eu acho que não vale a pena entrar sobre se vale mais a pena vertical ou horizontal. Mas só mais uma curiosidade, que eu fiz um trabalho a mais aqui. O Augusto não teve tempo no grande debate, que foi sobre uma outra pessoa e um outro texto que Caio Coppola colocou e citou nesse debate, de Edward Lampert, um texto que foi colocado na New York The Sun, que foi no dia 6 de abril de 2020. E o texto basicamente compara as medidas de dirigir, de você pegar um carro, para as medidas que deveriam ser colocadas como no caso aqui do combate ao coronavírus, ao Covid-19. Eu vou abrir aspas para você. Para reiniciar a economia, pense no Covid-19, mas como dirigir um carro. Daí, só o começo para que você tenha noção do que ele trata. Os Estados Unidos têm respondido à pandemia do Covid-19 como se fosse um furacão. Fique lá dentro até que passe. Uma abordagem mais construtiva e realista seria tratá-la como dirigir um carro. Encontre regras e reduzam o risco. Ele está dizendo, comparando algumas coisas, tipo, se você pega um carro, existem vias que a velocidade é um pouco mais baixa, existem vias que a velocidade é um pouco mais alta, você tem que andar de cinto de segurança, e tudo isso é feito para tentar minimizar os riscos, porque a gente está assumindo o risco de pegar um carro e ir para tal lugar, então precisamos diminuir estes riscos. Essa é a analogia, a comparação que esse cara faz, que o Edward Lampert faz, para tentar dizer como deveria ser feito as coisas e não simplesmente se trancar em casa. Você deveria ter medidas. Todo mundo usa máscara, dependendo de tal lugar, distância de não sei o que, para que a economia, adivinhe, não pare. De novo, essa discussão de salvar vidas ou salvar a economia, é isso mais ou menos o texto dele. Existem alguns trechos até um pouco bizarros,
Mas assim, no geral, não existe muita coisa louca nesse texto, se for depois de uma quarentena geral, que provavelmente é o que vai acontecer no mundo todo. O que o Caio Coppola e esse cara acabam ignorando é esse começo da pandemia. Eles simplesmente esquecem que precisa desse começo de um isolamento completo para depois esse tipo de medida. Esse tipo de medida que ele coloca nesse texto também posso deixar aqui linkado no primeiro comentário fixado se você quiser ler. Vou dar alguns exemplos bem superficialmente. O que ele diz no texto dele, por exemplo, no mínimo, os governos estaduais e locais podem exigir que as empresas façam com que todos os funcionários públicos usem máscaras, lavem as mãos, desinfetem superfícies, forneçam desinfetante para mão, profundamente disponível, e acabem medindo a temperatura 2 vezes por dia. Outra coisa que ele coloca aqui, que os equipamentos de segurança em estabelecimentos comerciais podem estar sujeitos à inspeção com multa por violar algum padrão mínimo estabelecido por lei. Isso aqui que tem nesse texto, sim, pode ser que seja muito útil quando ele faz essa comparação depois de um momento. Provavelmente vai ser feito, porque nós vamos ter que lidar com isso durante muito tempo. O problema é que essas pessoas que estão colocando isso, e eu vou incluir aqui o Caio Coppola porque ele usa esse texto como referência, então eles ignoram o começo disso tudo. Como você coloca todas essas medidas, se mesmo com todas essas medidas, todos os estudos indicam que o sistema de saúde vai entrar em colapso. Essas medidas que estão colocadas aqui nesse texto pode ser que sejam excepcionais depois de um momento que nós chegarmos num ponto que não corre mais assim o risco de um colapso se tomarmos as medidas de isolamento neste nível. O problema que a gente encontra atualmente é todos os especialistas, não aqueles em dieta, dizem que se não tiver este isolamento que se encontra, esse que nós temos no momento, isolamento total, teremos um colapso de qualquer maneira. Essa é a melhor saída que os estudos nos mostram no momento. Depois, num segundo momento, quando a gente ainda tiver que lidar com essa doença, que aí sim nós poderemos sair. Não temos certeza se vai ser do nada, nós vamos abrir a porta e todo mundo vai sair de casa. Provavelmente não é isso que vai acontecer, vai ser parcialmente, em momentos, e vai ter momentos que nós vamos para a rua e provavelmente vai ter momentos que nós vamos ter que voltar. Aí sim, essas medidas que estão colocadas aqui podem ser efetivas. No momento, não tem como. E é isso que o Caio não entendeu ainda. E é isso que mais me preocupa, é que esse cara que ele usa como referência, eu dei só uma passada por cima da biografia desse cara, e é mais um bilionário dando opinião, preocupado com a economia parada, porque quem vai perder dinheiro vai ser ele. Impressionante. Esse cara, Edward Lampert, é um bilionário que o Caio usa como referência para combate ao coronavírus e salvar vidas. Não sei, quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, apoia.c/nada se cria para apoiar esse canal, e até um próximo vídeo, viu? Tchau!